Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Cálculo 3. Nesse vídeo aqui nós vamos estar dando início ao estudo de um novo tópico aí da disciplina, que é falar sobre sequências monótonas e sequências limitadas. A gente vai ver que esses dois conceitos, gente, são fundamentais quando a gente está estudando a convergência ou divergência de uma sequência. Então, mais resumidamente, o que nós vamos fazer, eu coloquei aqui nesse início, que é o seguinte, ó. Sequências monótonas e sequências limitadas são importantes conceitos em análise matemática que ajudam a compreender o comportamento de sucessões numéricas. Uma sequência é considerada monótona se seus termos aumentam ou diminuem de forma constante à medida que a sequência avança. Pode ser crescente, onde cada termo é maior que o anterior, ou decrescente, onde cada termo é menor que o anterior. Por outro lado, uma sequência é limitada quando seus termos estão contidos dentro de certos limites, ou seja, existe um intervalo no qual todos os elementos da sequência estão contidos. Quer dizer, tem um maior valor e um menor valor, onde nunca essa sequência ultrapassa esse maior valor, nem fica inferior a esse valor menor. O estudo dessas propriedades é fundamental para determinar a convergência ou divergência de uma sequência e é aplicado em diversos campos da matemática, como análise, cálculo, teoria dos números, bem como em ciências e engenharias. Então, o primeiro tópico que nós vamos abordar é este aqui, sequências monótonas. Vamos começar aqui, claro, com a definição. O que vem a ser uma sequência crescente e decrescente do ponto de vista mais formal matemático? A gente já colocou aqui, na introdução, a gente mais ou menos tem uma ideia do que é um fenômeno ser crescente, por exemplo, quando a gente bota uma semente lá, planta um feijão, e a gente observa ao longo do que o tempo passa, ele vai aumentando de tamanho, então ele tem ali um comportamento crescente. Então são, digamos, conceitos que estão bem próximos da gente, mas a gente precisa disso mais formalmente para trabalhar. Então, a definição diz o seguinte: uma sequência n é chamada crescente se o an é menor que o an mais 1. Quer dizer o quê? Que os termos sucessivos na sequência são sempre maiores que os termos anteriores. E isso tem que funcionar para todo n maior que 1. Isto é, o A1 é menor que o A2, que por sua vez é menor que o A3, por sua vez é menor que o A4, e por aí vai. Em outra mão, nós temos o quê? Uma sequência é chamada decrescente se cada termo da sequência é maior que o seu sucessor. Aqui funciona de maneira inversa. E isso tem que funcionar para todo n maior que 1. Isto é, o A1 é o maior valor, depois o A2 é o segundo maior valor, o A3, por sua vez, é menor que o A2, que é menor que o A1, e por aí vai. Ou seja, a sequência está decaindo, os valores dela. Uma sequência será monótona caso seja crescente ou decrescente. Então, a ideia de monotonicidade, ou de sequência monótona, é quando o comportamento dela não muda. O que é o comportamento? O crescimento, no nosso caso. Então, se o crescimento dela não muda, ou seja, ela está sempre crescendo ou está sempre decrescendo, aí a gente pode dizer que ela é monótona. Tá certo? Tem uma observaçãozinha com relação à definição 1, que a gente vai ver mais à frente, que ela não é uma definição tão rígida. Ela pode ser dada uma leve enfraquecidazinha, que é o seguinte: é possível estender a definição 1 para sequências crescentes para n maior que n, isto é, sequências onde eu tenho crescimento só a partir de um certo termo. Por exemplo, eu olho para uma sequência e vejo os 9 primeiros termos, a hora cresce, a hora decresce, tal, mas a partir do nono, ali, o A9, o A10, o A11, o A12, eles têm um padrão de crescimento. Então, de certa forma, dá para dizer que essa sequência é, em certo sentido, crescente, ou quase crescente. Nesses casos, a gente vai poder aplicar alguns resultados mais à frente, como a gente vai ver. A mesma coisa se ela for decrescente a partir de um certo ponto. Quer dizer, ela não é decrescente só para um conjunto de termos. O A10 é menor que o A12, que é menor que o A15. Não, tem que ser de 1 em 1, certo? Por que isso essa definição pode ser dada dessa enfraquecida? Porque a gente está interessado no comportamento da sequência no infinito, quando n é suficientemente grande, ou seja, quando o limite tende a infinito. Então, nesses casos, a gente pode ignorar um número finito de termos nessa definição. Claro que isso aí só mais à frente, quando a gente estiver mais lá na parte de séries, que a gente vai estar mexendo com isso aqui. Beleza? Então, gente, aqui nós temos um primeiro exemplo para a gente estar aplicando a definiçãozinha que a gente acabou de ver. Mostra que as sequências a seguir são decrescentes. Então, eu tenho essa primeira sequência, an igual a 3 sobre 2n mais 1, e bn igual a n sobre n ao quadrado mais 1. Tá certo? Então, vamos aqui para o quadro para a gente fazer essas continhas. Então, temos aqui as definições postas, ou seja, uma sequência dita crescente, se cada termo é menor que o seu sucessor, ou melhor, mais explicitamente isso aqui, ela é dita decrescente
se cada termo, né, é maior do que o seu sucessor. Então, o AN mais 1 quer dizer que é o sucessor de AN, ele é menor que o AN. Então, aqui eu tenho um comportamento dessa forma, decrescente, ou seja, o primeiro termo é maior, o segundo termo é o segundo maior e por aí vai. Ela vai diminuindo. Então, nesse sentido, mostra que as sequências AN igual a 3 sobre 2N mais 1 e BN igual a N sobre N ao quadrado mais 1 são decrescentes. Então, gente, existe uma forma da gente estar fazendo isso aqui, né? Uma dentre muitas, né? Eu vou aplicar a mesma forma para esses dois casos aqui. É o seguinte, ó. A gente pode começar analisando o sinal de uma certa diferença. Olha só. Analisemos o sinal da diferença AN menos AN mais 1. Por que eu estou falando analisemos o sinal? Eu podia muito bem já, né, usar outras informações que mostram que são decrescentes. Então, pô, eu já podia falar, não, vou verificar que esse cara é maior que esse. Porém, de modo geral, eu estou olhando para a sequência, eu não sei se ela é crescente ou decrescente. Então, uma boa forma de você mostrar se ela né, qual desses casos ela se enquadra, é você estar analisando essa diferença aqui. Por exemplo, se essa diferença aqui desce, né, vamos colocar aqui quais são os casos. Se essa diferença aqui der sempre positiva, o que significa? Significa que isso aqui é maior que zero. Então, que o AN é maior que o AN mais 1. Então, eu vou ter o quê? Que ela vai ser o quê? Decrescente, como a gente quer. Se a diferença aqui der positiva, ou seja... E se essa diferença der negativa, né? Claro, considerando sempre n maior ou igual a 1, se ela der negativa é o quê? Que esse cara é menor que esse aqui. Né? Porque esse aqui deu menor que zero, quando eu passo esse negativo para o lado de cá, então fica o AN menor que o AN mais 1. Então eu teria o crescente. Então, em resumo, é mais ou menos isso aqui. Ó. Como aqui ele mostrou que ela é decrescente, então eu espero que essa diferença aqui dê o quê? Positiva. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. AN mais 1, opa, AN primeiro, pera, é nesta ordem, viu? AN menos AN mais 1. O que significa isso? Significa que eu vou subtrair a sequência AN, que é ela própria aqui, ó, 3 sobre 2N mais 1, menos ela aplicada no índice N mais 1. Então, todo N vira N mais 1. Então, aqui eu vou ter 2 vezes N mais 1 mais 1. Certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um produto cruzado aqui, desse cara vezes esse, desse cara vezes esse, porque eu vou tirar o MMC. Só que como eu não conheço quais são os valores de N, porque ele está variando, na verdade, né? São vários, então eu posso fazer o MMC como produto dos dois caras. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Esse carinha aqui, 2N mais 1, que é o primeiro, ó, ele vai ficar normal aqui. E o outro eu só vou dar uma desenvolvida aqui, ó. 2N mais 2, com mais 1 aqui vai ficar isso, ó. 2N mais 3. E aqui eu vou fazer um produto cruzado. De que forma? Eu vou pegar esse cara, dividido por esse, vai dar esse aqui. Só que esse aqui vai multiplicar por 3, por esse 3 aqui. Então vai ser 3 vezes 2N mais 3, menos 3 vezes quem? Esse cara é dividido por esse. Esse cara aqui e esse são iguais. Então, quando eu dividir, vai ficar só esse aqui. Então, vai ser 3 vezes 2N mais 1. Então, continuando aqui, nós temos o seguinte. Fazendo essa conta, né? Vamos desenvolver. Vai ser 6N mais 6, ou mais 9, né? Opa, desculpe. Então, 3 vezes 2, N, 6N, 3 vezes 3, 9, menos 3 vezes 2, menos 6N, 3 vezes 1 é 3, com menos aqui de fora dá menos. E embaixo fica esse cara, ó, 2N mais 1 vezes 2N mais 3. Certo? Aí aqui em cima, ó, cortou esse cara, cortou esse, ficou 6 positivo em cima e ficou esse produto aqui embaixo, 2N mais 1 vezes 2N mais 3.
Aí, gente, o que que acontece? Ó, eu estou considerando aqui o n maior ou igual que 1, sempre, né? Então, o que que eu sei? Né? O que que eu sei aqui? Ó? Vou fazer aqui embaixo. Ó. Então, eu estou considerando aqui o n maior ou igual que 1. Então, observe que a parte de cima não depende de n, ela é sempre positiva, certo? A parte de baixo também, para n maior que 1, ou igual a 1, ela sempre é positiva, porque eu estou multiplicando dois 1 são positivos. Eu estou pegando um número multiplicando por 2 somando 1, está positivo, estou pegando um número multiplicando por 2 somando 3. Fazendo o produto desses dois caras. Então, embaixo também é positivo. Então, nesse caso aqui, essa diferença é o quê? Positiva. O que isso significa? Significa que o AN menos o AN mais 1 é maior que zero, que no final das contas significa o quê? O que a gente quer mostrar, que o AN é maior que o AN mais 1, né? Ou, se você quiser inverter, vai ficar igualzinho aqui o AN, né? Mais 1 atrás, né? Já que ele é menor, né? AN mais 1 menor que AN. Logo, AN é decrescente. Né? Você não precisa nem decorar essas coisas. Ah, positivo, negativo, decrescente. Não, é só você. Quando você achar que ele é maior, ou que se ele for menor ou maior que quiser, você passa para o outro lado que vai sair ou esse, ou essa relação aqui, se for crescente, ou essa aqui, se for decrescente. Só isso. Certo? O item B funciona de maneira análoga, que é o seguinte. Temos aqui esta sequência que a gente vai pegar o Bn menos o Bn mais 1. Então, analogamente ao item A, temos. Né? Então, vamos pegar aqui, ó, Bn menos Bn mais 1. Então, da mesma forma, o Bn é n sobre n ao quadrado mais 1 menos... O que é o Bn mais 1? É eu jogar todo n, aqui ó, vai virar n mais 1. Então, vai ser n mais 1, n mais 1 ao quadrado mais 1. Então, vai ser n mais 1, n mais 1 ao quadrado mais 1. Então, todo n vira n mais 1. Aí, o que acontece? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Nessa parte aqui, né, esse aqui não acontece nada, n ao quadrado mais 1. Esse aqui eu vou dar uma simplificadazinha, quer dizer, simplificar entre aspas, né? Vou dar uma desenvolvidazinha aqui nesse parênteses só para ficar parecido com esse, as coisas bem separadas, né? Porque eu vou precisar fazer o produto cruzado desse por esse, depois desse por esse. Então, aqui vai ser o quê? Ó? N ao quadrado mais 2n, que é o primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, mais 1. Se tiver dúvida, gente, você faz assim, ó, n mais 1 vezes n mais 1. Esse vezes esse, n ao quadrado, esse vezes esse, n, esse vezes esse, outro n, esse vezes esse, 1. Então, somando aqui, dá 2n, fica isso aqui. Então, vai ser n ao quadrado mais 2n mais 1, mais esse 1. Né? Para eu não ter duas etapas, eu vou botar logo aqui mais 2, lembrando que foi o quê? Isto aqui, que é n ao quadrado mais 2n mais 1, mais esse 1 que já estava aqui, certo? Então, agora eu vou dividir esse cara por esse. Vai ficar esse termo de cá. Então, vai ser n vezes n ao quadrado mais 2n mais 2, menos esse cara dividido por esse. Esse aqui só é esse aqui desenvolvido, né? Então, um só é o outro desenvolvido. Então, dá igual. Então, quando eu dividir esse cara por esse, vai ficar só esse vezes esse aqui. Então, vai ser n ao quadrado mais 1 vezes n mais 1. Certo? Aí agora é só desenvolver e observar a parte de cima. Então, nós vamos ter aqui o seguinte, ó. N ao cubo mais 2n ao quadrado, que é esse vezes esse, mais 2n. Menos n ao quadrado vezes n ao cubo. Menos n ao quadrado vezes 1, n ao quadrado. Menos. Por que eu sei que é menos? Porque dentro é positivo, todo mundo com menos de fora fica menos. 1 vezes n, n. 1 vezes 1, 1. Embaixo fica isso aqui, ó. N ao quadrado mais 1 vezes n ao quadrado mais 2n mais 2. Aí aqui, ó, esse n ao cubo corta com esse. 2n ao quadrado menos n ao quadrado vai dar só um n ao quadrado. Então, vai dar n ao quadrado. 2n menos n vai dar n positivo. E aqui fica o menos 1. Então, vai dar n ao quadrado mais 1 vezes
n ao quadrado mais 2n mais 2. O que eu sei, gente, observando isso aqui? Ó? Lembrando, assim como nesse caso aqui eu estava considerando sempre o n maior ou igual que 1, ó, né? Estava fazendo essa consideração, aqui eu também vou considerar o n maior ou igual que 1. O que eu sei? Essa parte aqui de baixo é positiva, não tem problema. Aqui não tem dificuldade. E a de cima? Olha, observe que quando eu pego um número 1 ao quadrado e somo com 1, eu tenho 2. Menos 1 dá 1, deu positivo. Quando eu pego 2 ao quadrado, dá 4. Mais 2, 6. Aumentou mais ainda. Menos 1 deu 5. Então, perceba que a parte de cima está só aumentando. Ou seja, ela não vai ficar negativa. Então, ela fica positiva também. Como a parte de cima é positiva, a parte de baixo é positiva, porque fica fácil, né, ver a parte de baixo, não tem nem sinal de menos, né, e eu entro no positivo. Então, isso aqui é maior que zero. Consequentemente, a n não, é bn, né? O bn menos bn mais 1 é maior que zero. Consequentemente, o bn é maior que o bn mais 1. Claro, n maior ou igual que 1. Né? Logo, essa informação aqui, você pode deixar aí no seu caderno, não deixar para não ficar muito embolado. Logo, bn é decrescente. Então, a gente conseguiu provar isso para todo n. Claro que observar isso aqui nem sempre pode ser tão simples. Aí eu vou dar uma forma de você usar o computador para ter mais ou menos uma ideia, né? Porque às vezes a gente não tem o tempo de mostrar que um fenômeno é crescente assim, ou está um pouco enferrujado nessa parte, principalmente quem está usando a matemática de forma aplicada, mas quer ter ali uma visualização prévia, digamos assim. Não é que você não vai usar isso aqui, mas você previamente poderia ter usado o computador para lhe dar uma noção desse fenômeno aqui. Pelo menos os primeiros termos, né, dessa sequência. O que a gente vai fazer agora? Ó. Então aqui nós temos o seguinte. Voltando aqui ao material. Né? Então tá aqui os mesmos cálculos que eu fiz ali no quadro, claro, aí talvez um pouquinho mais explicado, mas tudo, né, as conclusões a mesma. Então a n é decrescente, o bn também decrescente. Né? De todo modo, eu analisei sempre a partir dessa diferença, ó, e cheguei aqui que ela é maior que zero, consequentemente, o AN aqui é maior que o AN mais 1, assim como o BN aqui, né, é maior que BN mais 1. Tá certo? Tá aqui, ó. Então, agora vamos observar no PC o comportamento dessas sequências que a gente viu aqui no exemplo. O que acontece? Esse código aqui, a gente já utilizou ele no passado. Tá certo? A gente já utilizou ele. Ele é um código que vai gerar um gráfico de uma sequência. Então, aqui na parte aqui de entrada, que é praticamente um dos poucos pontos que eu edito aqui, que é essa parte aqui, onde vai vir a sequência aqui, que é o número de termos, eu vou botar assim, ó, 3 sobre 2 vezes n mais 1. Aqui eu vou analisar ela nos 100 primeiros termos. Pode botar só 50, e você escolhe a quantidade que você quer. Posso botar mais termos, né? A quantidade, assim, né, vai depender da memória do computador. Você vai botando até você ver que ele vai dar um erro ali e não vai servir mais. Então, quando eu compilar aqui, ó, que eu dou Ctrl Enter ou aperto Run, pronto. O que acontece? Eu percebo o quê? Que os termos da sequência, note que agora eu não estou olhando para aquela diferença ali não, ali é a forma matemática de provar que vai acontecer isso aqui. Ó. Você começa aqui em 1, de fato. Quando você pega aqui o primeiro valor é o quê? 3 sobre 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 3 sobre 3 dá 1. O próximo dele, 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. 3 sobre 5 dá o quê? Dá 0,6, né? Mais ou menos. Olha, 0,6. Então, ele vai o quê? Diminuindo. Ah, professor, eu quero botar mais termos. Eu quero botar logo 1000. Mesma ideia, ó. Então, aí você vê o quê? Um comportamento o quê? Decrescente. Tá certo? Da mesma forma, você poderia estar colocando esta outra sequência aqui, ó. N ao quadrado. Aí você pode botar em parênteses, se você tiver com medo dessa potência, né, numa ordem diferente, dividido por... Opa, não, é N só, né? Oh, desculpe, ó, já ia digitar errado, ó. Podia chegar a conclusões precipitadas, né? Vamos começar de 100 termos, depois a gente coloca mais termos. Então, compilando aqui, ó, aí, ó, gerou esse gráfico. Também é decrescente. Em particular, vamos calcular só o primeiro valor aqui de cabeça, ó, 1 sobre 1 ao quadrado, 1. Mais 1, 2. Então, 1 sobre 2 dá meio, ó, é o primeiro valor. Né? Nunca acredite que seu código está 100% certo. Sempre, né, dê uma verificadazinha para não
fazer besteira, né? Você pode ter digitado errado, alguma coisa do tipo. Então perceba, gente, que você tem essa opção de estar vendo os termos, né, de uma sequência. Você pode botar mais, né, como a gente fez aqui, os 1000 primeiros termos, né? Então, pelo menos esses 1000 primeiros termos, aparentemente a sequência só decresce. Sei lá, vai que eu tenho uma sequência que a partir desse 1000 aqui ela pode aumentar. Pode acontecer isso? Pode. Por isso que a ferramenta computacional, ela é para a gente ter uma ideia. Nunca é para a gente tirar conclusões. Ela é para a gente assim, fazer uma certa inferência. Ó, aparentemente aqui está decrescendo, aparentemente aqui está crescendo. Né? Se eu tivesse para uma sequência como essa, sequência comunzona que a gente trabalhou aí, ó, por exemplo, essa aqui, ó, n ao inverter, né? Botar aqui, ó, n ao quadrado sobre n mais 1. Essa aqui seria o quê? Vamos ver. Olha, crescente, ela está crescendo, né? Se fosse n ao cubo, né? Claro, né? A parte de cima, né? A gente já viu mais ou menos por limite que ela vai explodir. Olha, tá crescendo, essa ficou mais encurvada. Claro que eu estou botando muitos termos aqui, não precisaria disso tudo, fica até embolado o gráfico, só sem termos, olha. Então o comportamento está aqui. Então aí você pode ir brincando, cara. Você, antes de resolver uma questão, ou depois de resolver, pô, você fez lá algebricamente, né? O que vai cobrar lá na prova, mas você não precisa acreditar naquela resposta sua. Vai lá e verifica ela. É muito comum a gente cometer erros, né, de conta. E aí, quando a parte lá que a gente achou um resultado fazendo algebricamente não está coincidindo aqui com o computador, algum problema tem aí. Beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima.